Ele chegou em casa naquele dia e ele falou para mim assim, é água, aquilo ali é água. Aquilo ali acabou comigo, porque eu falei, meu Deus, meu filho estava me pedindo água. A Adas me trouxe qualidade de vida. Trouxe uma oportunidade para o Davi. Meu nome é Tassiana, eu sou a mãe do Davi Loreto. O Davi nasceu, fez o exame da orelhinha, no caso não passou. Aí os médicos procuraram saber, né, o que ele tinha. Isso levou um processo mais ou menos de 2 anos, não descobria. Aí depois veio um diagnóstico falando que ele era surdo. Dentro desse diagnóstico de surdez, ele passou por uma geneticista em São Paulo e descobriu que ele tem uma síndrome que chama Smith-Lemli-Opitz. O corpo dele não produz colesterol e que não tem cura e que a única coisa que a gente poderia fazer por ele é dar qualidade de vida. Depois disso, eu consegui o aparelho para ele em Taubaté, graças a Deus, né? E a gente começou a vir para Adas através de amigos que foi Deus que colocou, porque nem eu sei como que eu cheguei aqui. Eu acredito muito que Deus vai traçando nossos caminhos e cuidando, né? Nos pequenos detalhes. E quando o Davi chegou aqui na Adas, era muito difícil, porque nessa época eu não dirigia, eu entrava no ônibus com ele era muito agitado, porque a gente não consegue, hoje em dia eu consigo entender, porque quando você não escuta, você tem uma dificuldade maior. E eu acho que ele não conseguia entender por que ele estava acordando tão cedo, por que ele estava saindo, por que ele tinha que estar aqui. E a gente começou com um tratamento aqui, o Davi tinha 2 anos de idade, pequenininho, tem até uns vídeos dele por aí. Hoje em dia o Davi é uma criança muito inteligente, oralizado. O Davi fala. Eu digo que se ele escutasse, ele não falava tanto. Eu falo sempre isso pra ele. O que eu posso te falar é que a Adas trouxe mais para mim do que para ele. Porque eu consigo ver o desenvolvimento dele. Eu consigo ver o quanto isso aqui faz bem para ele. A primeira língua dele, né, é a Libras. Ele fala algumas coisas em português, né, como a gente. Ele tenta até falar inglês. Porque ele é uma criança muito, assim, muito iluminada. Eu tenho uma situação que aconteceu comigo e com ele, antes da Libras chegar, que a gente já estava aqui e ele estava me pedindo água. Ele passou, tipo assim, uns 3 dias me pedindo água e ele não oralizava nada. E ele apontava e eu falava, o que que é, e ele era muito pequeno. E quando chegou aqui, ele foi aprender os sinais, né, que ele aprendeu o sinal de água. Ele chegou em casa naquele dia e ele falou para mim assim, é água, aquilo ali é água. Aquilo ali acabou comigo, porque eu falei, meu Deus, meu filho estava me pedindo água. Aí, a importância da Libras, sabe, é como se uma ficha tivesse caído assim, falado, cara, meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que eu estou fazendo na minha vida? Porque como eu preciso disso aqui? Como é necessário isso aqui? Como é importante para ele? Ele me ensinou o sinal, ele conseguiu se comunicar, porque ele não falava nada nessa época. E a importância que aquele momento teve, assim. Depois, dali em diante, nossa, às vezes, eu tenho alguma dificuldade, pergunto para ele o sinal, qual o sinal? Aí ele fala assim, você tem que saber, você não é mais bebê. Ele sempre fala isso para mim. Quando eu cheguei aqui na Adas, que eu fui aprendendo, né, sinais, vendo todo o trabalho que é feito com as crianças aqui, eu me emocionei demais. Eu vi a importância deste lugar aqui, com vidas, né? Quando a gente não está aqui, a nossa voz se cala, porque falar com as mãos é a mesma coisa que falar com a boca.
sabe? Eu chorei muito nas oficinas. A cada passo que eu dava, que eu aprendia, e que eu via que eu estava evoluindo junto com meu filho, e que isso ia trazer qualidade de vida. Se eu tenho uma frase para falar, a Adas me trouxe qualidade de vida. Trouxe uma oportunidade para o Davi. Uma oportunidade de se comunicar. Conheci muitas pessoas assim que tinham muita negativa com os filhos, assim, de não querer aceitar a surdez da criança, ou então o diagnóstico. Eu tenho uma conhecida que ela falou para mim assim: mas você sabe o peso de um diagnóstico para o seu filho? Eu levei aquela frase como uma escuridão, porque tipo assim, quando eu falo do diagnóstico do meu filho, eu falo da verdade do meu filho. É o que ele é. Davi é uma criança surda. E só quem pode mudar isso é Deus. Ele pode. E o que a gente pode fazer, graças a Deus hoje, através da ABS, através de muitos tratamentos que tem, né? É estar aqui, é correr atrás, é se dispor a dar uma oportunidade para o seu filho. Eu quero dar oportunidade para o meu filho. Eu quero. Todas as vezes que a gente vem e que ele aprende algo novo aqui, que eu vejo que ele está melhorando, eu falo para ele que como é importante, Davi, como é importante. Eu falo para ele assim, ó, coloca o aparelho porque foi Deus que te deu. Aqui na ADAS, o Davi fez muitos amigos e a gente acaba se tornando uma família, né? Porque ele chega aqui, ele se encontra, ele tem uns amigos daqui, que são os mesmos amigos que estão na escola também, aprendendo, né? E o apoio da ADAS também através de psicólogos, a fono, que a gente não é só um atendido, a gente se torna uma família e a gente ganha amigos, porque às vezes você chega aqui achando que você está no fim do mundo, e quando você olha do lado, você vê que às vezes o seu problema nem é tão grande assim. E existem pessoas que a dificuldade é muito maior, entendeu? Mas que elas estão aqui, elas estão lutando para poder se superar, para poder melhorar. Além do atendimento das crianças aqui na ADAS, tem o atendimento dos pais, que a gente senta numa roda e a gente conversa, e a gente troca nossas tristezas, experiências, e aquilo ali acaba deixando a gente mais fortalecido. E a gente vê que a gente pode um contar com o outro, a gente pode ver que a história daquele ali às vezes é mais triste ou é mais feliz do que a sua, e tá tudo bem, e a gente tá aqui. E isso vai fortalecendo a gente de uma forma tão grande que a gente fala assim, meu Deus, muito obrigada, né, por eu estar aqui e por esse apoio, né, porque até meu filho adolescente já foi atendido aqui com a Bárbara, porque também pesa ter um irmão que é surdo, às vezes o adolescente não consegue entender a necessidade dele, aí veio aqui para poder ter uma conversa, então toda essa rede que cerca a gente é um acolhimento muito grande, isso faz uma diferença na vida da gente que eu não sei o que seria de mim e do Davi sem a ADAS. Eu falo que eu quero muito fazer algo por esse lugar aqui. E aí eu fico pensando assim, meu Deus, mas o que eu posso fazer? Eu não sei, eu só sei que eu preciso estar aqui, que eu preciso estar disposta a qualquer coisa. Porque às vezes a gente acha que a gente não pode se doar e fazer nada pelo outro, mas a gente sempre tem algo para dar, né? A gente sempre tem algo para poder fazer algo por alguém, por alguma coisa. Eu sempre falei muito isso para a Cida. Cida, me coloca aí porque eu quero ajudar, eu quero ser voluntária, eu quero fazer alguma coisa aqui, pelo amor de Deus, porque meu sentimento de gratidão é muito grande, muito grande. Então, nesse ano de 2026, a Adriana me fez um convite para participar da diretoria aqui da ASA,
eu pensei assim, lógico que eu vou. Isso para mim, nossa, foi uma honra. Eu não tenho, fico até arrepiada de falar, não tenho palavras para agradecer. E eu quero pedir para você que acompanha Adas, para você que gosta de Libras, para você que não gosta de Libras, que não conhece a Libras, vem visitar Adas, vem conhecer Adas, vem fazer algo pela Adas. Jamais eu vou chegar aqui e vou falar para você, não, a Adas não precisa de nada, a Adas precisa sim, a Adas precisa de você. A Adas precisa que os ouvidos que aqui não escutam consigam sentir o seu coração, a sua gratidão, a sua doação. A Adas precisa de ajuda. A Adas precisa de você, da sua mão estendida. A Adas precisa de você.